Queridos, nós estamos neste mês dando início então a uma nova série. Estamos iniciando a nossa série Humanos como Cristo. O nosso objetivo durante este mês é olharmos para a humanidade de Cristo. Pois entendemos que o desejo de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos humanos como Cristo foi e é. Então nós vamos, durante este mês, olharmos para a humanidade de Jesus e tentarmos compreender o que significa, de fato, através de Jesus, o que é ser humano. Vamos tentar compreender o que é ser humano. Mas eu quero começar esta mensagem primeiro buscando o que a ciência define como um ser humano. Ser humano à luz da ciência. Nós sabemos que ser humano, este termo, esta palavra, ela é utilizada pelas diversas ciências, por suas diversas disciplinas, antropologia, filosofia, biologia, sociologia e outras, para caracterizar a espécie viva, evolutiva, que se difere das demais, tendo como característica maior a capacidade de pensar, a inteligência, o raciocinar. Para a ciência, de maneira geral, um ser humano, ele pertence à espécie conhecida como Homo sapiens. Homo, aí é homem, Sapiens, sábio, o homem sábio. Que, segundo a teoria da evolução, é o resultado de um processo evolutivo dos primatas, conhecidos como hominídeos. Bom, para a teoria da evolução, você veio do macaco. Ou, se você quiser voltar um pouco mais, você veio lá de uma ameba. Então você pode olhar para o outro e falar assim, é uma ameba, cara. Afinal de contas, se isso tem fundamento algum, Mas preste atenção no que eu vou dizer agora. A teoria da evolução é uma teoria. A própria palavra já diz. Isso significa que não existe base científica que a torne verdadeira, que dá a ela sustentação para deixar de ser uma teoria. Contudo, a maior parte das escolas, das faculdades, universidades, do mundo acadêmico, tentam vender esta teoria como uma verdade absoluta sobre a origem do ser humano. Entretanto, recentemente, se assim podemos dizer, essa teoria ela tem sido atacada, ela tem sido contestada por diversos cientistas. E não só cientistas cristãos, mas ateus e de outras tantas ideologias e religiosidades. Durante 150 anos, a evolução darwiniana, ela foi considerada incontestável. E atualmente, então, tem sido questionada por um grupo de cientistas que acreditam que o que trouxe a vida ao ser humano não foi uma ação de processos naturais, não coordenados, não planejados, mas acreditam sim que foi um processo de uma ação intencional.
E estes cientistas que têm defendido atualmente essa tese, eles são adeptos da teoria do design inteligente, segundo a qual fomos planejados, então, por uma ação inteligente. Eu vou trazer, nessa noite, apenas 2 destes cientistas que têm defendido esta teoria, embora existam muitos outros, mas apresentar aqui apenas 2. Um deles chama Marcus Eberlin. Marcus Eberlin, ele é doutor em Química pela Universidade Estadual de Campinas, pós-doutor pelo Laboratório Aston de Espectrometria de Massas da Universidade Americana de Purdue, Estados Unidos. Bom, ele explica, contra essa teoria darwiniana, que os chimpanzés possuem 24 pares de cromossomos, e nós apenas 23. E que os DNAs das duas espécies são 33% diferentes, e as proteínas 80%. A fusão cromossômica que se imaginou um dia, então, reduzir os nossos cromossomos de 24 para 23, segundo ele, nunca ocorreu. O cromossomo, afirma Marcus Eberlin, é a coisa mais preservada do mundo. Ninguém mexe em um software. Nosso cromossomo Y é totalmente diferente do cromossomo Y dos chimpanzés. E ele diz o seguinte: nós somos tão parecidos com eles, em cromossomo Y, como somos com as galinhas. Quer dizer, ele quer mostrar que não existe nada em nós de igualdade com os chimpanzés. Se você ainda achava que você era um macaco, você vai perder a esperança hoje. Outro cientista, chamado Kelson Mota, ele é doutor em Fisioquímica pela Universidade de São Paulo, a USP. Ele é professor de Fisioquímica da Universidade Federal do Amazonas e coordenador do grupo de pesquisa em Química Teórica e Computacional da mesma universidade. Ele defende que a TDI, então ele está falando deste grupo de cientistas, é uma abordagem de cunho científico, não religioso, ainda que sua premissa básica seja a de que o funcionamento das coisas, tal como as vemos hoje, não é fruto de colisões ao acaso e de uma evolução não racional, mas de um planejamento inteligente. Entre os membros dessa comunidade científica, ele afirma, existem representantes ateus, agnósticos, católicos, batistas e de muitas outras religiões. Mas isso, segundo Kelson, é irrelevante para a fundamentação teórica da TDI. Enfim, eu poderia apresentar muitos outros cientistas que se apresentam e têm se colocado contra essa teoria da evolução, mostrando hoje cientificamente que não tem como ter ocorrido tal feito. Para alguns, e eu diria para muitos ainda, dentro desta vida acadêmica, o que diferencia o ser humano dos demais seres é a sua capacidade de raciocinar, de construir pensamentos lógicos, aliados à sua capacidade de amar e de sentir emoções. Se nós sairmos e você fizer uma pergunta simples para alguém, seja ele cientista ou não, mas o que caracteriza um ser humano? A pessoa vai dizer para você, o ser humano ele é caracterizado pela capacidade de raciocinar e de amar. Normalmente é isso que as pessoas dizem. É, então, desta forma, a união do cérebro
e do coração que caracteriza um ser humano para muitos.